Se a ferida tá sangrando é porque a ferida tá viva e isso é um excelente final. Mentira, essa é uma grande mentira, estão te ensinando errado. Se a ferida tá sangrando, você tá atrasando a cicatrização. Fala enfermagem, professor Ivo Salles aqui na área, dessa vez para falar com você sobre o mecanismo de cicatrização. Você já parou para se perguntar quais são as fases que a ferida precisa passar para ela cicatrizar? Bem, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, se você quiser aprender os mecanismos de cicatrização e o porquê, e entender o porquê que a ferida não deve sangrar, assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Bem, a ferida é igual a gente. A gente nasce, é um bebê, um neonatal, um bebê, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um adulto, vira idoso e morre. Não tem como ser adulto sem ter passado pela infância ou adolescência, a menos que seja o curioso caso de Benjamin Button, o que não é o caso. Então a gente precisa passar por fases e não dá para pular fases. Na ferida é da mesma forma. A ferida ela tem 4 fases e não tem como ela pular fases. Para ela chegar na última fase, ela precisa passar por todas as 4 fases, né? No caso, as 3 fases anteriores. E quais são essas 4 fases de cicatrização de feridas? Bem, as 4 fases são, primeiramente, fase de hemostasia, depois a fase inflamatória, em seguida a fase proliferativa e por fim a fase de remodelação. Para uma ferida cicatrizar, ela precisa passar por essas 4 fases. E eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, você acabou de cair, de se machucar, caiu no chão. Estava andando de bicicleta e caiu no chão e bateu, por exemplo, aqui o braço na terra, na pedra, no asfalto. Acontece que agora esse seu membro que ele estava protegido pela pele, agora ele está exposto. Vamos lembrar que uma das funções da pele é de proteção. Então agora essa área ela está exposta a vários agentes invasivos. Vírus, bactérias, corpos estranhos. E além de estar aberta e ser uma fonte de infecção, ela também vai estar sangrando. Você já percebeu que quando abre uma ferida, ela vai sangrar. Seja uma queda, seja uma incisura cirúrgica, ela sempre vai sangrar. Então eu estou aqui com uma porta aberta, fonte de infecção e que está sangrando. O seu organismo entende que essa ferida está sangrando e para ele agir, ele precisa controlar este sangramento. E aí acontece a fase de hemostasia. A fase de hemostasia, ela inicia imediatamente após a abertura de uma lesão. E o que é que essa fase de hemostasia vai fazer? Na fase de hemostasia vai acontecer uma vasoconstricção. Os vasos sanguíneos desta região, do local da lesão, no exemplo aqui, ela vai realizar uma vasoconstrição, porque assim eu diminuo a perca sanguínea. Porque enquanto estiver sangrando, a lesão não cicatriza, então eu preciso controlar a perca sanguínea. Além disso, vai vir também as plaquetas e vai ativar a cascata de coagulação para formar ali fibrinas e coágulos para evitar o sangramento. Então, basicamente, é isso que acontece na fase de hemostasia. Como o próprio nome já está falando, ela vai realizar a hemostasia daquela lesão. Ferida abriu, está sangrando, acontece a fase de hemostasia. Vasoconstrição e ativação plaquetária, ativando a cascata de coagulação. Depois que formam ali os trombos, esses trombos vão liberar citocinas. E essas citocinas elas vão chamar, sabe quem? Células de defesa, os neutrófilos. Nesse momento, a gente entra na segunda fase do processo de cicatrização, a fase inflamatória. Por quê? Não está aberto. Quando abriu, nós tínhamos 2 problemas. Problema 1, sangramento. Problema 2, fonte de infecção. Nós resolvemos o primeiro problema na fase de hemostasia. Não resolvemos, não controlamos o sangramento. Agora a gente precisa controlar infecções. Então o seu organismo vai produzir e levar para aquela região células de
defesa, os leucócitos. E o primeiro leucócito a chegar nessa lesão são os neutrófilos. Os neutrófilos vão liberar radicais livres que vão combater a invasores que estejam aqui, como por exemplo as bactérias. Além disso, vamos ter também a presença de macrófagos. E os macrófagos vão realizar o que? A fagocitose desses agentes invasivos. Uma característica clínica desta fase inflamatória é a presença de sinais flogísticos. A lesão vai se apresentar com calor, rubor, edema e eritema. Sim, com esses sinais de inflamação, porque o seu corpo está reagindo a um processo infeccioso. Ivo, como é que eu vou diferenciar uma ferida na fase inflamatória de uma ferida infectada? Pois bem, a fase inflamatória ela dura em média de 24 a 48 horas, ou seja, de 1 a 2 dias. Uma ferida infectada, ela fica estacionada na fase inflamatória por vários dias, ou seja, 3, 4, 5, 7 ou até meses. Ferida que está estacionada na fase inflamatória, apresentando sinais logísticos, calor, rubor, edema, eritema, podendo apresentar também odor, é uma ferida infectada. Mas não estou dizendo que toda ferida com calor, rubor, edema e eritema está infectada. Não. Por quê? Porque é um processo natural de cicatrização, desde que dure ali entre 24 a 48 horas, mais ou menos, certo? Então, primeira fase, hemostasia, vai acontecer vasoconstrição e ativa a cascata de coagulação. Os trombos formados, as plaquetas liberam citocinas que atraem os neutrófilos. Quando os neutrófilos chegam, a gente chega na nossa segunda fase, que é a fase inflamatória, na qual a gente vai ter a liberação de radicais livres que matam as bactérias e os macrófagos realizando a fagocitose dos patógenos. Aqui a gente vai ter os sinais clínicos de calor, rubor, edema, eritema e também eu já ia esquecendo. É nessa fase que acontece a vasodilatação. Os vasos sanguíneos agora eles vão dilatar, porque quando dilata, o que acontece? Aumenta a permeabilidade. Imagine que é um vaso sanguíneo. Se ele dilata, aumenta a permeabilidade, facilitando assim com que os neutrófilos e os macrófagos cheguem na lesão. Beleza? Essa é a segunda fase. Quer entender a terceira fase? A terceira fase de cicatrização é quando você clica aqui no botão de gostei. Clicou no botão de gostei, é assim que acontece a terceira fase de cicatrização. Brincadeira, mas clica de verdade, hein? A terceira fase da cicatrização é a fase proliferativa. Você já viu aquela lesão toda vermelhinha com a formação do tecido de granulação? Pois bem, esta é a fase de proliferação, fase proliferativa. E é essa fase que a gente busca encontrar nas lesões, ter aquele tecido de granulação lindo, maravilhoso. E a fase de proliferação, a fase proliferativa, ela é característica por apresentar 4 manifestações. Inicia-se o processo de epitelização, ou seja, cria uma nova camada de pele por cima desta lesão. Essa lesão ela começa a contrair. Acontece também a formação do tecido de granulação, que é esse tecido vermelho, tecido viável, lindo. Acontece a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos para aquela lesão. E também vai se iniciar aqui a deposição de colágeno. Então, quando a gente tem crescimento do tecido de granulação, epitelização, neoangiogênese e a formação de colágeno, são sinais que nós estamos na fase proliferativa. E é claro que essa fase proliferativa ela é atrapalhada por vários fatores, com a presença de necrose, com a presença de esfacelo, com muito exudato, com coberturas erradas. Se eu tiver a presença de corpos estranhos, também vai atrapalhar nessa fase de proliferação, porque é nessa fase que a ferida está crescendo. Ela vai ali criar aquele tecido de granulação e vai preencher todo aquele espaço da lesão. E ela preenche de baixo para cima e das bordas para o centro. Então é a fase mais importante do processo de cicatrização. E por fim, acontece a quarta fase, a fase de modelação, onde aqui as fibras de colágeno vão se organizar, formando de fato a epitelização. Você já parou para perceber que quando uma ferida ela cicatriza, ela cria uma camada mais fina do que a pele normal? Por quê? Porque essa nova pele formada, ela nunca vai ter a mesma força têncil da pele normal.
Geralmente, em torno de 3 meses, a força têncil dessa pele cicatrizada é em torno de 80% da pele normal. Então, nunca vai ser na forma adequada. Da forma como era antes, na realidade, ok? E por que não é bom que a ferida cicatrize? Olha só, agora que você entendeu todo o processo de cicatrização, quando você está realizando a troca do seu curativo e porventura sangra, o que é que você acabou de fazer? Você acabou de fazer com que aquela lesão que estava na fase, por exemplo, proliferativa, ela retorne agora para a fase de hemostasia. Então ela vai ter que voltar tudo de novo e fazer hemostasia, inflamação e proliferação. O que antes já estava na fase proliferativa. Por isso que não é bom que a ferida sangre. Não é porque a ferida está sangrando que ela está viva. Não, eu estou vivo agora e eu não estou sangrando. Você está vivo, ninguém aqui está sangrando. Então não esquece esse papo, essa balela de que ferida vive, ferida que sangra. Não é bem assim. Claro que precisa de perfusão. Sim, precisa de perfusão sanguínea. Mas não precisa com que a ferida sangre. Sempre quando você fizer uma ferida sangrar, você está fazendo com que essa ferida retorne para a primeira fase de cicatrização, atrasando assim o mecanismo de cicatrização dessa lesão. Beleza? Deu para entender, ó, como pensar a forma, entender a fisiopatologia da doença, no caso das feridas, influencia bastante na sua prática clínica. E aí, sabia dessas informações? Gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, eu consegui te ajudar de alguma forma, clica aqui no botão de gostei. Vamos lá, clica no botão de gostei e eu tenho um convite para você, ó. Clica aqui no botão de se inscrever no canal. Clica aqui em inscrever-se no canal, certo? Você gosta de feridas? Você gosta do tratamento de feridas? Pois eu tenho um convite especial para você. Se você quer se aperfeiçoar no tratamento de feridas, eu tenho um treinamento completo sobre o tratamento de feridas. Eu te ensino o passo a passo completo de como cicatrizar feridas. São vários módulos onde a gente aborda pé diabético, lesão por pressão, úlceras vasculogênicas, discussões de casos clínicos. E a gente te mostra todas as coberturas, o passo a passo completo. Se você quiser fazer parte do manual do curativo, clica aqui na descrição desse vídeo e ainda mais, eu ainda te dou 10% de desconto só para você que é seguidor do Descomplica Enfermagem. Esse aqui é o cupom de desconto, então você aplica esse cupom de desconto e você tem 10% de desconto para entrar no manual do curativo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Fico muito feliz por você ter assistido esse vídeo até o final e faz o seguinte: assiste esses vídeos aqui, ó. Preparei essa playlist completa, top, só sobre tratamento de feridas. Então clica aqui e vamos dominar a cicatrização de feridas. Foi um prazer ter vocês em mais uma aula e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!